bem? Estamos em mais um Prevcast. Hoje é um dia muito especial, é um dia diferente. Estamos gravando nosso episódio 200 do Prevcast. Estamos em um cenário novo, com um quadro novo, um quadro diferente. Vamos conversar um pouquinho sobre como foi criar o Prevcast, como ele começou, de onde surgiu esse quadro que a gente vai fazer, como vai ser esse quadro. E também teremos um assunto super técnico, que daí a gente vai ter que pensar bastante, que é o parte do projeto executivo, da parte de detecção e alarme de incêndio. Para me ajudar nesse quadro, para abrir esse quadro comigo, estou com eles, a dupla dinâmica. Muito bom! Palmas para nós. Palmas. Duas coisas, né, que é importante. Pra nós. Pra nós. Pra nós. Por favor. E também pro episódio 200 do Prevcast. Cadê? Primeiro podcast Não, da prevenção. Aê! Vamos ver aqui. Palmas, Vamos por aqui, favor. plateia no ar. Gente, a gente tem plateia hoje, vocês não estão entendendo. A gente tem plateia, a gente tem camarim, Não. a gente tá aqui no cenário Casa de Família. Exato. Muito Tá bom. muito bom, tá muito bom. Gente, vocês sabiam que a gente ia gravar o episódio 200? Sabiam, né? Sim. Vocês organizou comigo. Sabia. É. A plateia sabia que era episódio 200? Não. Não sabiam? Tarefa de casa, pessoal. Vamos assistir Prevcast. Vocês têm 199 Assista. episódios pra assistir. Se vocês não têm o que fazer fim de semana, acabamos de encontrar uma tarefa. Prevflix. 200 episódios pra vocês assistirem. É o Exatamente. Prevflix, pô. Prevflix, É, da Moflix, enfim. É. Gente, a groselha. Já começou, meu Deus. Vocês sabem que o Prevcast é o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil, né? Lógico, com certeza. O primeiro. O O primeiro, primeiro. gente. Que honra. E, cara, ele começou muito aleatório. Até hoje, quando a gente chegou aqui, eu filmei o espaço, eu até marquei a Lê no Instagram, porque foi um dia que eu acordei, mandei pra Lê. Lê, como cria um podcast? E a Lê, né? Simples. Coisas de Renata. Jovem, tecnologia, ela... Então, dei uma estudada, é só você gravar um áudio. Eu falei, tá bom. Peguei o celular. Então, esse é o Prevcast. Gente, mas durante 2 anos o Prevcast foi por áudio de WhatsApp. Só no Spotify. Jura? Lembra? Acho que você fez um comigo, não fez? Pelo Foi. Zoom? É, a gente já fez um Zoom. A gente fez um pelo Zoom, isso mesmo. Até pelo Zoom, Logo Giovana. depois da Fire Show. Logo depois da Fire Show. É verdade. Ah, sim, eu lembro. É? Uhum. O Prevcast, ele era áudio do WhatsApp, então eu gravava áudio no WhatsApp, a Letícia postava no Anchor. E aí, depois, a gente veio o videocast, mas aí, cara, não tinha toda essa estrutura, todo esse rolê, né? E aí, a gente fazia chamada de vídeo no Zoom, gravava a tela, era o videocast/podcast. Exato. É um exemplo de que tudo começa pequeno. Pequeno. Exatamente. E hoje estamos aqui. No Olha essa cenário, estrutura, numa pessoal. Não, tá bonito, né? Olha isso aqui. Camarim, coffee. Não, gente, vocês não têm noção. A gente chegou aqui, foi olhando, eu falei, caraca, estamos eu numa fiquei de super cara. estrutura. Sim. Tem um camarim pra gente se arrumar. Tem um camarim, a gente tá chique, né? Ah, outro nível, né? Popstar. Não, a gente tem os... Qual é o nome da galera que fica tirando foto? Não é fotógrafo. Paparazzi. Paparazzi? Os paparazzi, É, olha só, aqui, ó. todos eles com a câmera na mão, assim. Eu ia falar o social, mas não. Vocês foram lá atrás, o paparazzi. câmeras- Revista, câmera- lembrei da cameraman, Veja cameraman. já. É, a gente é capa de revista, a gente vai estar na capa, assim, ó. Chá, chá. Ai, meu Deus. Gente, a ideia do Prevcast começou com o intuito da gente espalhar a prevenção contra incêndio, né? Levar um pouco de técnica, explicar como funciona a prevenção, o que um engenheiro, um arquiteto tem que cuidar quando tá fazendo um projeto. E aí, durante os 2 primeiros anos do podcast, era áudio, técnica, algumas vezes eu trazia alguma coisa de organizacional de escritório, empreendedorismo. E aí, ano passado, quando o Spotify mandou a retrospectiva, colocou, foram não sei quantos episódios, já vocês estão entre acho que os top 10% mais ouvidos do mundo, 15% mais top mais compartilhado. Eu falei, gente, diferente, isso aqui. Tá aí. Vamos olhar? Vamos dar uma olhadinha Vamos olhar de com longe, carinho, prestar né, pra esse atenção? projeto. Vamos abraçar esse projeto? E aí eu entrei em contato com o pessoal da Bold, lá da minha cidade, e falei, galera, bora fazer de verdade esse negócio? E eles, bora. E aí a gente começou. E aí, muita gente foi levando o pessoal do Instagram vir votando. Se eles queriam só técnica, se eles queriam técnica com empreendedorismo. Tanto que hoje o nosso quadro ele vai ter um pouco de técnica, um pouco de empreendedorismo, Exato. justamente pra trazer essa mescla pro pessoal, né? Sim, sim, Uhum. exato. E a gente tem um episódio muito legal pra gravar. A gente tem vários episódios Vários, pra gravar. gente. Tem Olha, muita tá coisa. incrível, incrível. E estamos aqui gravando o episódio 200, depois de toda essa trajetória. 2023, né? 2023. Foi o ano que a gente começou com o videocast, então veio pro YouTube, foi pro Spotify, Instagram,
Foi o ano que a Ilumac veio como nossa patrocinadora, Exato. olhou o projeto e falou, nossa, a gente vai entrar, vai apoiar. Até porque, gente, coffee, esse estúdio, camarim, né? A estrutura. Não é pago com agora. braços. Toda essa estrutura, não. Poderia, né, esse pessoal? Mas não é. Parceria, né? Top. Mas não é. E aí, Giovana, Ai, lá vem. Aquelas. o que a gente vai fazer aqui hoje? O que vamos iniciar? Episódio 200, já falei, que legal, parabéns. Vamos iniciar, né? Eu acho que pra começar o episódio 200, né? Essa nova fase aí do Prevcast, nada melhor que inaugurar um novo quadro dentro do Prevcast. Não é mesmo? Então, agora, a partir de agora, a Ilumac tem um quadro exclusivo, posso dizer assim? É exclusivo, não pode Exclusivo. dizer. É exclusivo. exclusivo dentro do Prevcast. Toda primeira sexta-feira do mês estaremos aqui presentes. Ao meio-dia. Ao meio-dia estaremos aqui presentes nesse cenário diferente, inovador, bonito, né? E para trazer assuntos desde a técnica relacionados ao segmento, a parte de sistemas de detecção de alarme de incêndio, projetos, enfim. E a parte também de empreendedorismo, né? Que é uma coisa que a Rê já aborda, mas a gente trazer isso para vocês, os insights, hoje como uma marca, uma indústria, né? Do ramo há 25 anos, e a gente trazer esses insights para vocês. É isso? É isso. A ideia é justamente, a gente conversou bastante, eu e a Gi, para encontrar uma maneira de trazer cada vez, aproximar, né, de fato, o projetista, a galera que escuta o instalador, do fabricante. Então, a ideia de ter o quadro é a gente trazer a Ilumac não só como a marca de detecção de alarme de incêndio, não só, tipo, é a Giovana da Ilumac, é a Giovana Pessoa, do marketing, o Alex Pessoa, da Groselha, mas pode ser do projeto executivo também. Pode ser. Pode ser, né? Pode Hora ser, extra pode faz ser. projeto executivo. Exato. Então, a ideia é a gente trazer de fato a empresa, trazer de fato o que acontece, como funciona, como que é a parte de vendas, porque é uma indústria, tem a parte de vendas, precisa saber vender. Então, a ideia de a gente montar o quadro foi justamente nessa perspectiva, né? Trazendo cada vez mais essa proximidade. E aí, toda sexta-feira, a primeira sexta-feira de todos os meses, teremos Prevcast com o Ilumac. Com o Ilumac Ilumac. no Prevcast, gente. Overdose, A galera gente. podia votar, né? O que é mais legal, Sim. será? Ilumac no Prevcast ou Prevcast com o Ilumac? É verdade, a gente pode acho abrir que essa dá votação. legal. Ou se também alguém quiser colocar um nome diferente, né? Pode Também, ser? também. Aproveita Bora. os comentários aqui, Comenta gente. aqui, Coloca aqui gente. nos comentários, entendeu? Já É. facilita pra gente. A gente não tem que pensar no nome, vocês ajudam a gente a fazer isso. é Já melhor. fazem parte desse novo projeto, né? Exato, exatamente. Eu bom. acho. Giovana, explica, você já falou aí quando vai ser e tal, né? Sobre esse novo quadro. Mas qual que é a intenção principal desse quadro? Qual é a essência? O que você espera que a galera tire desse quadro? Conhecimento. Acredito que a gente tem muito mais ciência dentro da gente, né? A Ilumac como um todo, de sempre estar espalhando o quê? Conhecimento. De agregar na vida das pessoas, de expandir isso. Então, a ideia desse quadro vai ter sim groselha, gente, porque a gente não pode sabe fazer disso, certo. não consegue. Mas também a gente trazer e conseguir agregar na vida de vocês, né? No profissionalismo de vocês, de alguma forma. Então, a ideia realmente é espalhar esse conhecimento que a gente tem, tanto da parte técnica ou de empreendedorismo, e agregar na vida de vocês. E eu acho que o principal é mostrar essa proximidade, né, Gi? Também. De como os fabricantes em geral, mas a gente está falando aqui especificamente de vocês, estão abertos para ter essa proximidade com o engenheiro, com o projetista, com o instalador, dar esse suporte, esse auxílio, né? Exatamente. Até porque a gente fala muito, né? A Ilumac, ela, por trás de uma marca, existem pessoas. Tem pessoas reais, tem ali. E a gente fala, né? Nós somos pessoas trabalhando para pessoas. Nosso institucional novo agora trouxe muito isso. Então, mostrar que por trás da marca Ilumac existe pessoas e mostrar que, cara, a gente tá aqui, entendeu? A gente gosta desse olho a olho, desse contato próximo, de saber, vocês saberem que vocês estão seguros com a gente, que pode contar. A gente não é uma marca distante, a gente tá aqui e a gente gosta de conhecer as pessoas que estão no mercado, entendeu? A gente gosta de conhecer as pessoas que estão no mercado. Podemos entender que as pessoas podem ir lá no Instagram da Ilumac ou no seu e conversar, perguntar, questionar, Sim. pedir coisa, pedir ajuda. Sim, a gente é muito aberto a tudo. Tanto que a gente até fala, chegam pessoas lá pedindo ajuda. Sabe que a galera que me segue, eles não mandam oi, tudo bem, né? A gente É. entende. Eles mandam Sabe? redação. Aham. Vocês estão abrindo essa porta real. Claro. Essa porta já foi aberta foi há um aberta. tempo, inclusive. entendeu? Já, Vocês E já foi, sofrem com isso? já Já. começa a chegar bastante coisa com relação, sei lá,
texto. Não é uma pergunta, oi, tudo bem? É um parágrafo, é um texto, são várias perguntas, são É um vários vídeo, não é questionários. um vídeo, é um capítulo de um seriado. Exato, é sempre uma coisa que vai levando a outra, né? É o processo normal, começa com uma dúvida simples, depois essa dúvida simples ela vai sendo aberta ali e vai ramificando para outras situações que não para nunca. Eu educo muito a galera, sabe? Do tipo, primeiro contato, manda oi, tudo bem, uma perguntinha simples. Do A nada. pessoa respondeu, meu filho, Agora, agora você vai. abriu a porta, né? Depois que Abriu abriu a a porta, pronto. A gente dá uma bagunçada. Mas é é bom essa saber. proximidade que a gente tem mesmo, de fato. A gente gosta disso. A gente entende que hoje que o mundo tá tão só tecnologia, só a parte de, essa questão de rede social, até parte, eu não gosto de falar com robô, né? Então, às vezes você vai ter um atendimento com uma marca, quer uma proximidade com uma marca e é um robô falando com você. Então, a gente não gosta disso. A gente gosta realmente de, pode vir, você vai estar falando com pessoas, tanto que a parte do nosso suporte técnico é inteiro por pessoas, são pessoas atendendo ali, entendeu? Cada um a um, de acordo com a sua demanda, a sua dúvida, entende? E lá no vendas também, enfim, tudo é assim. É pessoas. Esse processo de atendimento humanizado foi uma das coisas que... é uma das coisas que traz esse diferencial tão grande para a Ilumac. Seja com projetistas, por exemplo, com a parte de desenvolvimento de projetos ali na parte inicial da prevenção contra incêndio, ou com os instaladores durante o processo de instalação, com alguma dúvida no processo ali. Todo esse processo, a gente entende que eles precisam de atenção. Se eles entrarem em contato com a gente, solicitando ajuda com alguma coisa, a gente entende que eles precisam de atenção e a gente para poder dar atenção. E é basicamente isso, a gente precisa resolver o problema dele. A gente está lá para poder ser solução e não para ser mais um empecilho através de um robozinho, que eu tenho que apertar o 3, o 2, o 1 para poder falar com um, com o X, Nossa, me entendeu? irrita. Essa semana mesmo eu tava falando com... Nossa, me irritou. Que eu falava, gente, eu preciso resolver o problema. E era um robô, passava para outro e não chegava, entendeu? Então a gente gosta e aqui eu acho que tá um insight muito legal já pra galera também. Sim. Tenham isso, sabe? Como princípio da sua marca ou da sua empresa. Humanizar. Humanizar. Entendam que vocês estão falando para pessoas, que vocês estão ali, tenham como você gostaria de ser atendido, o que você espera, entendeu? De uma marca. Então, seja essa marca pro seu cliente. Acho que é um site já aí. Já começamos A bem. gente já começou na groselha, mas a gente tá Já sério. começamos bem, já começamos Hoje, bem. mas da onde vem esse... Porque assim, hoje tá um pouco mais facilitado, vamos usar essa palavra, o acesso com o fabricante. Mas não era assim antes. E a Ilumac vem fazendo um caminho muito legal de dar esse acesso, ter essa proximidade, até a questão dos brindes. Galera, a gente fez um episódio anterior, né, que a galera tinha que comentar, e aí você escolheu, mandou Isso. brinde. E o menino fez um super texto, compartilhou, adorou. Foi Ele emocionado. era super seguidor, Uhum. super acompanhava a marca. Da onde vem essa essência de trazer essa humanização, de querer estar perto do projetista? Porque, cara, vocês são fabricante, a gente é projetista. Eu não compro alarme, nem vou comprar. Tipo, não é eu que vou dar lucro pra você. Então, por que vocês têm esse olhar cuidadoso pro projetista? A gente começou, assim, teve toda uma análise, né? A gente, assim, pensou, mas a gente começa a entender realmente o nosso mercado. E, cara, não é só... A gente não quer essa questão de separar, entendeu? Ter a marca ali, tá ali com os nossos clientes e ser uma marca que vende produto. Basicamente funciona assim. A gente começou a entender que a gente não queria ser uma marca que só vendesse produto. A gente queria ser uma marca que também trouxesse esse conhecimento, agregasse no mercado de incêndio, entende? Então a gente começou a analisar o nosso mercado e falou, bom, vamos começar a ter uma relação de proximidade, de trazer esse conhecimento para outra galera. Que às vezes, por exemplo, o projetista está ali, mas às vezes ele vai estar ali com a marca, entendeu? Vai acabar desenvolvendo um projeto, às vezes ele não tem um real conhecimento Sim. da parte de alarme de incêndio. E como que a gente pode agregar isso para ele, sabe? Então a gente começou a ter essa proximidade com a marca. Não sei se eu fui muito bem clara. Assim, ó, um dos pontos que também ajudou a gente a pensar um pouco nisso foi a questão de, por exemplo, o projeto é onde começa tudo, é o start de todas as coisas. Então, tudo vai depender do projeto, de um projeto bem elaborado para que todas as outras soluções funcionem bem e que lá no final cumpra o objetivo que é proteger vidas. Ponto. Então, observando isso, a gente entendeu que existia uma falha muito grande nesse processo de start, nesse processo do começo ali. Porque muitas pessoas entendem o processo de dimensionamento do sistema. Eu sei a área de que um detector de fumaça vai cobrir, a área com um detector de temperatura, eu sei a distância de um acionador a outro. Essa é uma situação. Porém,
quando a gente começa a entender a real aplicação do sistema dentro dos ambientes, por exemplo, a gente entende que a gente precisa levar em consideração uma série de outras coisas. E muitas dessas coisas não eram levadas em consideração por esses projetistas. Então a gente entendeu que se a gente abrisse esse conhecimento que a gente já tinha e trazer essas informações para poder agregar na segurança, na elaboração desde o começo ali do projeto, do start do projeto mesmo, a gente entendeu que lá na ponta ficaria muito mais fácil para que a execução também fosse executada da maneira correta, fosse realizada da maneira correta. Né? Então a gente começou a entender que a gente precisava desde a base. Então, Sim. desde a base, a gente começar a trabalhar a base para chegar ao mercado na ponta e ter um sucesso, né? O produto aplicado. Mas não só isso, a gente começou a também entender muito, né? Quando eu vim para essa parte do marketing, eu comecei a pensar como que a gente gostaria, ou o que a gente pode fazer de diferente do nosso mercado, entendeu? E aí foi que veio a ideia dos brindes, de fazer uma coisa diferente, ser um outro caminho. A Ilumac sempre teve essa questão de ser muito aberta às pessoas, isso está na essência da Ilumac. E aí a gente só começou a trazer isso para as pessoas saberem que isso acontece dentro da Ilumac, entendeu? Porque era uma coisa que era nossa, interno. E quem é cliente nosso, desde antigamente, já sabia que a gente é muito aberto. Mas a gente começou a trazer para as outras pessoas, entendeu? E entender que muito mais do que vender um produto, a gente tem que ser como posso falar? Uma marca que traga conhecimento, entendeu? Que expande isso para as pessoas. Eu acredito que esse fato de vocês estarem próximos e terem pontos de contato com os projetistas ajuda bastante. Muito. Então, esses pontos de contato, desde o acesso, o suporte, que é muito rápido, o Instagram, mas é a garrafinha que manda, o copo que manda, o vermelho Ilumac. São várias maneiras que com certeza partiu do marketing, né? De colocar esses pontos de contato para que eu tenha carimbado na minha cabeça que a Ilumac ela tá ali não só para me vender um alarme de detecção, mas para participar do meu momento da academia, com a minha garrafinha, para me ajudar a economizar o copo com o meu copinho de café. Então, Sim. trazendo toda essa visão, esses pontos de contato, eu acredito que tem ajudado muitos projetistas a conseguir, inclusive, fazer um upsell nos projetos, Sim. conseguir melhorar cada vez mais a técnica, né? E aí Exato. vem já, antes, inclusive, de eu falar do projeto executivo, de onde vem o vermelho Ilumac? O vermelho Ilumac. Vermelho do mar. A gente já falou em um episódio do Prevcast, né? Lá num dos primeiros que a gente Num dos participou. primeiros. Mas o vermelho Ilumac, na verdade, ele não tem um significado, assim, muito, né? Basicamente, a gente trouxe porque, primeiro, por ser uma cor do segmento, né? Assim, começa assim. Que é o vermelho, todo mundo usa. Só que eu queria trazer um diferencial. Eu queria que as pessoas remetessem ao vermelho Ilumac. O vermelho se tornar o vermelho Ilumac. E assim, a gente começou... Eu fui estudar o vermelho, né? O que o vermelho remete? O vermelho, na psicologia das cores, remete a desejo, a velocidade, a paixão, a velocidade. E tudo isso, quando você pega a história da Ilumac e a história também que tá por trás da Ilumac, que é o André, e você Que, vê inclusive, como tem esse episódio, que né? tem esse episódio, tem que esse ele episódio. fala sobre a história da Ilumac, você, quando pega pra escutar a história, você vê que realmente existe tudo isso. O desejo, a veracidade, a questão de nunca desistir, de sempre continuar, entendeu? Então, o vermelho remetia a isso. E aí eu falei, tá, essa é a cor que representa a gente. E aí teve o desafio, que o André falou assim, tá, Giovana, mas esse vermelho é o vermelho do segmento. Como você vai fazer isso aí, colocar na cabeça das pessoas? Eu falei assim, a gente vai conseguir. De tanto eu bater, carimbar, vermelho Ilumac, tá em todos os lugares, tá com a cor, vestir a cor de fato, trazer um brinde e tudo, hoje as pessoas remetem muito ao vermelho da Ilumac. Ficou o vermelho Ficou Ilumac. o vermelho Ilumac, mas isso foi uma coisa que começou lá em 2018, 2017, né? Mais ou menos foi Sim, essa foi sendo transição. construído ali, ó, devagarinho. Pequenininho, tijolinho por tijolinho, e hoje as pessoas remetem muito ao vermelho Ilumac, de olhar e passar. E eu acredito que o boom mesmo que deu, a gente entendeu que realmente isso tá na cabeça das pessoas, foi com a Fareshow do ano passado, quando Sim. a gente trouxe o nosso stand Todo boom de vermelho. vermelho e a nossa comunicação também. Então, o vermelho basicamente surgiu da ideia de ter uma cor fixa, para as pessoas fixarem a marca em uma cor. O vermelho veio não só porque é do segmento, mas pelo significado que ele tem por trás e que remete muito à história da Ilumac. E hoje a gente já consegue ter isso, do vermelho Ilumac. Ilumac. Que, inclusive, Giovana tá na paleta vermelho Estou, Ilumac, gente, né? ó. Totalmente.
Tá Não, vendo? ó? veio- E Lumaquete. E Maquete. Gente, o episódio que a gente comentou, eu tava procurando aqui. O episódio que a gente falou que o André participou e trouxe a história da Ilumac é o 192. Tá tanto no YouTube quanto no Spotify. Cara, é um episódio incrível, né? Incrível. É muito incrível. engraçado, gente, esse episódio. Por quê? O André tá falando, eu tô aqui, ó. Aí do nada eu tô chorando. Aí o André termina de falar e eu, como arroz, preciso continuar, né? E eu tô tipo. Ah, tá, agora é eu, peraí. Vou andar. Tá muito bom, é um episódio muito bonito. Eu escutei muita gente. Quando a gente lançou esse episódio, muita galera mandou mensagem no Instagram falando como se emocionou, como se sentiu inspirado. Que o André deixou muito claro a questão de você dar o all-in enquanto ainda é jovem, né? Enquanto ainda tem esse Sim, você tem tempo time, pra errar, essa né? Aquela ideia de ter energia, tempo não pra errar. tem ninguém que você precisa dar um suporte, enfim. Então a galera ficou muito inspirada. Nossa, é Episódio muito legal. 192, E galera. não só você ficou emocionada, mas o pessoal que tava junto com a gente ali por trás dos Exato. bastidores, gente, tava o pessoal limpando assim, ó. Aham. Chorando junto com a Não, eu história. ficava assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Muito bom. Tá bom. Vamos falar de Vamos. projeto? Vamos. Tá bom, é você. Então Agora tá. eu e Giovana estamos aqui como aluna. Exatamente. O quadro é seu. Aluna. Gente, então pra ficar claro, tá? Primeira sexta-feira do mês, ao meio-dia, teremos Ilumac no Prevcast ou Prevcast com a Ilumac. Vocês vão botar aqui nos comentários, a gente vai descobrir o nome desse novo episódio. Exato. E a gente vai sempre trazer um tema tanto técnico quanto de empreendedorismo, mas sempre dentro da prevenção contra incêndio. Então hoje o assunto é com a Alex, então eu e Giovana estamos aqui como aluna, coadjuvantes. Não, como que é o nome, Giovana? Ah, não vou falar isso, não. Ai, não. A para. Giovana criou um nome Ela diferente. criou, só pra ela. só Uma hora pra ela ela. fala É pra o vocês. meu vocabulário. É, dicionário. coadjuvantes, não sei, gente. Ela deu uma viajada. Mas estamos aqui como alunas pra escutar o Alex. E, Alex, vai, é você. É Liga assim? o modo teacher. Tem Quadro é que- seu. Pega o passador de slide. Tô brincando. Do nada o slide. Do nada. Por A favor. partir de agora, caneta e papel na mão. É caneta de papel, a lousa, caneta. Vai lá, é você. Bom, pessoal, seguinte. A ideia, então, desse episódio é pra gente poder tratar um pouquinho, além, claro, de falar daquilo que a gente já falou, do episódio 200 do Prevcast, que é sensacional, da parceria do nosso quadro novo aqui, da Ilumac, junto com o Prevcast, é trazer um pouco de conteúdo com relação a projeto executivo, tá? E a ideia desse projeto executivo é básica, tá? Primeiro, ninguém constrói nada sem um processo de execução detalhado em um projeto, tá bom? Isso, se você for engenheiro ou arquiteto, você sabe que você precisa de um projeto executivo para fazer qualquer coisa. Ah, vou fazer a instalação hidráulica de uma casa. Você precisa de um projeto executivo da instalação hidráulica. Ah, vou fazer a parte de fundação de uma casa. Você precisa de um projeto estrutural executivo também. E isso também serve para todas as outras áreas da engenharia, inclusive para o sistema de detecção e alarme de incêndio. Sendo assim, para a elaboração, por exemplo, de um projeto para sistema de detecção e alarme de incêndio, eu não posso pensar apenas em alocar os dispositivos ali de segurança com relação ao SDAI. Tá? Eu preciso pensar em todos os detalhes que vão fazer aqueles dispositivos funcionar. Afinal, por exemplo, se eu colocar só uma central na parede, um acionador na outra parede, uma sirene em cima e não interligar esses dispositivos ou realizar uma configuração entre eles, por exemplo, eles irão funcionar? Não. Então é necessário que eu precise também detalhar todo esse processo no projeto, tá? E toda essa ideia, gente, não vem da cabeça do Alex, toda essa ideia não vem da Ilumac, Não. toda essa ideia não vem de um louco que apareceu com isso, não. Existe uma norma específica com relação ao segmento Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio, que é a NBR 17240. É uma norma lá de 2010, que ela vai tratar sobre todo o universo de sistemas de detecção e alarme de incêndio. Então ela começa lá com a parte do projeto. Então já nessa parte de projeto, ela já vai detalhar todo o processo que tem que ser desenvolvido durante a elaboração de um projeto de SDI. Tá? Então, nessa elaboração, por exemplo, eu preciso detalhar tudo. Então eu vou ter a minha central, legal, ela não vai funcionar sozinha. Então eu preciso detalhar que ela vai estar interligada a uma rede elétrica. Então eu preciso indicar qual é o tipo de cabeamento que vai interligar a central na rede elétrica. Qual é a proteção que essa central vai possuir, por exemplo? Que a gente fala muito, por exemplo, lá na nossa empresa com relação à utilização de DPS, que são os dispositivos de proteção contra surto. Eu tenho um equipamento caríssimo e de alta proteção para o meu empreendimento como um todo. Cai um raio, a minha central queima porque ela não está protegida, qual é a proteção contra incêndio que eu tenho? Não vou ter nada que vai poder avisar todos os ocupantes ali se tiver algum tipo de princípio de incêndio. Então, nessa situação, a gente, no projeto executivo, também precisa ser desenvolvido esse processo de implementação dessa proteção contra esse tipo de intempérie, por exemplo. Uma outra situação é quando você tem também a interligação da central com os dispositivos, porque os dispositivos precisam estar interligados e configurados na central.
E aí você precisa também detalhar todo esse processo. Então o cabo ele sai da central, certinho. Qual que é o caminho que esse cabo vai fazer até o primeiro dispositivo? Esse caminho precisa estar definido no seu projeto também. Porque o projetista, ele é responsável por detalhar todo o processo da execução. E que o executante, no caso o instalador, ele vai olhar para aquele projeto e ele precisa, olhando para aquele projeto, entender que é fácil de executar. Porque o projetista já deixou tudo pronto e facinho para ele poder fazer. Essa é uma atribuição do projetista, tá? Mas assim, esse projeto executivo no nosso mercado, ele é meio que uma joia rara. É É difícil de se encontrar, tá? É importante a gente citar, galera, que tem um projeto técnico e o projeto executivo. Sim. O projeto técnico é aquele projeto que a gente manda pro quartel, que tem bloquinho, sinalização, você coloca o ponto onde vai ter o alarme de incêndio, o ponto onde vai ser a central. O projeto executivo, que é o que o Alex está trazendo aqui, é o projeto que vai detalhar onde vai passar a fiação, onde vai ter a tomada, como que vai ser, qual que é o tamanho, quantos laços, vai Exatamente. todas essas informações. Então, por isso que a gente tá falando, por isso que o Alex comentou que é muito raro encontrar. Porque normalmente o que a gente recebe é o projeto técnico. Inclusive é o que eu te mando para você fazer o orçamento. Inclusive. Mas, por exemplo, a ideia foi muito legal você falar disso com relação a essa diferença dos dois. Porque a ideia do projeto técnico, quando ele é elaborado, é fazer com que o bombeiro ele consiga visualizar de maneira clara todos os itens de proteção contra incêndio daquele ambiente. Legal, essa é uma situação. Quando a gente vai para a execução do alarme de incêndio, eu preciso de outras coisas, eu preciso de outros detalhes. Então aí é necessário você desenvolver esse projeto executivo de maneira bem detalhada, tá? O processo, por exemplo, de toda a conexão, de todo encaminhamento de cabo, como você falou, não é aleatório que a norma pede isso. Ah, não, tipo, por exemplo, a norma poderia falar assim, ó, coloca aí, pega o do bombeiro, por exemplo, manda direto para o instalador e deixa que ele se vira com isso. Deixa que ele descobre. Exato, deixa que ele descobre como que executa, mas não pode ser feito dessa forma, porque existem várias situações dentro de uma instalação, por exemplo, de um sistema de detecção de alarme de incêndio, que pode interferir no funcionamento desse sistema no futuro. Então, por exemplo, um dos pontos que a norma orienta é que a rede do sistema de detecção de alarme de incêndio, os laços ali, os circuitos que conectam a central aos dispositivos, não podem estar muito próximas a uma rede elétrica comum. Porque essa rede elétrica ela pode, de alguma forma, através de uma tensão induzida ali, atrapalhar o processo de comunicação da central com os dispositivos. E aí você perde a comunicação da central com os dispositivos, ou seja, você só vai ter dispositivos de enfeite naquele ambiente. Porque eles não vão funcionar, eles não vão conseguir se comunicar com a central. E uma das facilidades que os instaladores utilizam, por exemplo, durante o processo de instalação, quando eles não têm esse conhecimento mais específico, é utilizar a mesma prumada de elétrica para poder subir com o cabo de alarme de incêndio. E isso dá muita dor de cabeça. E aí essa dor de cabeça ela não vai ficar, por exemplo, com um instalador. Essa dor de cabeça vai acabar sendo repassada para o cliente final. Porque esse cliente final ele vai ser obrigado a pagar por um terceiro, por exemplo, ou até mesmo para esse próprio instalador vir fazer todo o processo de manutenção. Só que até isso acontecer, às vezes o cliente já ficou irritado, por exemplo, com o que estava acontecendo ali e foi lá e desligou a central. E perdeu toda a proteção do empreendimento, perdeu toda a proteção ali do lugar que ele demorou a vida inteira para construir. E aí pega fogo, não tem alarme, não tem detecção, não tem nada, porque tudo estava desligado, porque a central estava bipando, indicando uma falha específica que precisava ser corrigida. Nós sabemos que uma das maiores reclamações de sistemas de incêndio é detecção e alarme de incêndio, certo? Sim. Tá bom. Também sabemos que quando vamos até o local, o grande problema está na instalação. Sim. 99% das vezes. É muito. É muito. Podemos afirmar que, se existisse, fosse mais comum o projeto executivo, nós evitaríamos muito isso? E as edificações estariam mais protegidas? Com toda certeza. Com toda certeza. Mas assim, desde que o projeto executivo seja bem elaborado. Então, não adianta, por exemplo, lá da minha casa ou lá do meu escritório, pegar um projeto aqui, ó, do bombeiro, que eu mandei lá para poder aprovar, beleza, aprovou. Em cima desse projeto aqui, eu já desenvolver de acordo com a minha cabeça, ou do jeito que eu acho melhor, ou mais fácil interligar, porque eu estou vendo uma planta baixa ali que é fácil de interligar os pontos, da melhor maneira possível, da maneira mais fácil possível, para poder resolver o problema e entregar aquilo como se fosse um executivo.
o executivo vai demandar muito mais do projetista. E é por isso também, gente, aqui já pensando em empreendedorismo para vocês, que vocês podem ganhar mais com isso, porque esse é um serviço que vocês podem oferecer como um plus dentro do seu portfólio de trabalho, entendeu? Então, por exemplo, o projeto executivo, ele vai demandar que você visite o local onde a central está instalada, onde vai ser executada essa instalação. Realizando essa visita, você vai conseguir visualizar os ambientes e entender as atividades que estão sendo realizadas efetivamente naquele local. Imagina, por exemplo, que você pega uma planta baixa, está fazendo, por exemplo, o processo de renovação de um AVCB, e você verifica lá que existe detectores de fumaça dentro de um ambiente específico. Pela planta baixa, você só atualiza, manda documentação tal, e pega a resposta que está tudo ok. Quando você visita, você verifica que uma área que estava marcada como estoque, por exemplo, está sendo utilizada como oficina para alguma outra coisa. E lá tinha um detector de fumaça. E essa oficina ela acaba gerando algum tipo de fumaça, algum tipo de resíduo que faz esse detector de fumaça, por exemplo, causar alarme falso o tempo todo. Porque ele é um detector de fumaça. Se eu tenho fumaça sendo gerada dentro do ambiente, o que ele vai detectar, Giovana? Fumaça. Ele vai detectar fumaça também. Então, se ele detectar fumaça, ele vai disparar. E pronto, ele vai disparar, vai gerar um alarme falso, vai gerar transtorno, o cara vai ficar bravo e o sistema perde credibilidade. Na prevenção contra incêndio, a credibilidade é essencial. Senão, ninguém mais vai acreditar quando a sirene tocar. Aí fica muito mais fácil o cara ir lá e desligar, entendeu? Na verdade, a galera já não acredita, né? Exatamente. Uma dica, gente, que eu dou em todo lugar que eu vou, pelo amor de Deus. Se a sirene do alarme de incêndio tocar, você corre, tá? Não é função sua ir lá verificar o que está acontecendo. A sua função é sair de lá vivo. Mas Se e quando for um toca alarme de falso, bobeira? se você volta, não tem problema. Eu tava no aeroporto esses dias, Não tem problema nenhum. tocou. Gente, as pessoas nem se mexeram. Era como se estivesse tocando uma música. E eu falou, fiquei tipo, cara, tudo nossa, tá no vermelho. tá Ninguém vai tocando, fazer nada. né? Não, a galera, tipo, nem, nada. Então a galera olha e fala assim, isso aqui tá me incomodando. Né? Aham, que alguém barulho é desliga. esse? Que barulho. Alguém desliga? Mas é por causa eu acredito que seja a cultura nossa aqui no Brasil. Porque se você vai lá fora, principalmente nos Estados Unidos, você quando a sirene toca, de fato, cara, a galera já sabe o que tem que fazer, sai correndo. Aqui não, mas eu acho que é uma coisa intrínseca da cultura brasileira. Entendeu? Que a galera não tem isso, entende? Toca, às vezes nem sabe o que é. Acho que é um barulho aleatório. Tem gente que tem esse conhecimento, nem sabe que nem é uma sirene de alarme. Já, assim, eu, né? Eu vou contar uma caso. Conte. Posso contar? Conte. Claro. Já estou até Não, ansiosa. olha, não façam isso, tá bom, gente? Tipo A gente vai fazer um corte pra divulgar Específico. específico dessa parte. que uma Que eu acho pessoa que importante. trabalha com Colocar no TikTok. incêndio. Não, eu não estava, né? Não Vai trabalhava ainda viralizar, na empresa. certeza. Mas eu morava aqui em São Paulo. E aí, eu tava no apartamento, era madrugada, acordei de madrugada com um barulho aleatório. Eu falei, gente, que barulho é esse? Nossa, era uma sirene. Eu falei, nossa, mas é um bip. E o que é? Aí eu fui perto da geladeira, ficava escutando essa geladeira. Fui lá fora, ver se era um carro que tava tocando lá fora. Entrei de novo, fiquei olhando, fui lá na parte da maçaneta ali, da porta, que era eletrônica, né? Fechadura eletrônica. Aí eu fiquei escutando isso e falei, gente, será que é que tá disparando? Que já disparou uma vez. Aí eu, gente, cadê? Não é nada. Aí eu abri a porta, né? Aí eu vi o pessoal tudo saindo correndo. Aí eu falei, meu Deus, tá pegando fogo. Eu tenho que sair correndo. O que eu faço? Onde eu vou? Mas eu fiquei um bom tempo ali, ó. Imagina se é um Mas incêndio isso de vem uma fato. cultura, né? Porque no Brasil não tem, de fato, essa cultura de olhar, ter esse cuidado. Tocar o alarme, você vê o que é. Eu lembro que quando eu fui na Noruega, o Felipe morou lá durante 1 ano. E a cada 3 meses, eles tinham isso na faculdade. Essa é uma das coisas que a gente Obrigada, não tem aqui. Por Eles faziam exemplo. uns testes de evacuação, e daí todo mundo saía, fazia tudo. Beleza, voltava pra sala. Beleza, testou, viu como é que funciona. Quanto tempo a gente evacuou o prédio inteiro? Já sabemos como isso vai ser em caso de incêndio. Uma das perguntas que eu sempre faço nos treinamentos, cara, pode ter 500 pessoas, 2 ou 3 levantam a mão. Se vocês já participaram de alguma simulação de brigada de incêndio. Exatamente. Por exemplo, essa é uma coisa comum que a gente vê e acompanha, por exemplo, em filmes nos Estados Unidos, por exemplo. Você vê qualquer filme americano, tem lá uma simulação de brigada. Aham. Então o cara vai lá, dispara o alarme, todo mundo sai Sai. do empreendimento, as crianças já saem automaticamente. Aqui a gente não tem isso, entendeu? E aí, como a gente não é educado desde o começo, quando a gente cresce, a gente continua da mesma forma. Exatamente. Lá desde da parte da escola, né? Das Sim. crianças já é ensinado isso, a parte de brigada, tudo. Então, realmente, eu acredito que seja uma questão muito grande da cultura, essa parte de ter essa dificuldade de entender que, cara, o alarme tocou, vai. Independente se pode ser um alarme falso, mas vai. Entendeu? É sua Mas lá garantia. isso é visto desde o início, né? Porque
até parte residencial lá tem, a galera Sim. cuida. Em filme sempre tem, tipo, o alarme de incêndio tá disparando numa casa, tipo, de 2 andares. Sim, Aqui sim. não tem. Mas lá em todos até, né, hotéis, tudo, a gente tem aquelas salas, aqueles hotéis que tem cozinha, tudo integrado. E às vezes já deixei panela, um tempo começou a sair uma A fumaça, Giovana é super detector. boa cozinhando. Nossa, A gente Já dividiu tô um Airbnb, ela resolveu que ia fazer o café meu Deus. lá. A gente ia pro treinamento, Alex, cheirando ovo. Ai, não fala assim. Não é. Mas é que Eu entrava tomar banho e tinha uma Tá. casa. Eu saía tudo defumado. Falava, Nossa, cara, o que ela tá delícia. fazendo? o café, né, saudável. Vai Como na na rua? padaria, pô. Para com isso. Meu Deus do céu. Mas lá tem muito isso. Tem nas casas. Inclusive, uma aluna me mandou mensagem semana passada. Eu até fiquei depois, não com dó, mas eu falei assim, fiquei sentida por ela. Ela me mandou uma mensagem muito revoltada. Porque no Rio Grande do Norte, o Corpo de Bombeiros já tá cobrando detecção dentro dos apartamentos de chuveiro automático. Eu acho isso maravilhoso. Não, e quando ela me mandou, ela me Isso é disse, um sonho. Renata, e passou... Eu falei, que incrível, eu vou pedir o Paraná se inspirar no Rio Grande do Norte. Ela, Renata, eu queria saber se aí tá acontecendo, porque eu tô achando ruim. Falei, meu amor, esse é tipo assim, o sonho. Uhum. O sonho. O exemplo mais básico. Geralmente, em qualquer condomínio residencial, por exemplo, citando o exemplo da sua aluna, por exemplo, você tem o sistema básico instalado. Você vai ter a central, o acionador lá no hall principal lá embaixo, com um detector, uma sireninha e tal. E em cada hall de cada pavimento, você vai ter um acionador, uma sirene e um detector. No hall. Quando pega fogo, é no hall que pega fogo, gente? Não. É dentro do apartamento. Não, e até a fumaça chegar no hall, filho. Exatamente. Então, às Exatamente. vezes nem chega. Às vezes a galera fica sabendo do incêndio por conta da fumaça que Sai sai da janela. pela janela do apartamento ou por Uhum. alguma abertura que tem ali. Aham. Então é difícil isso acontecer. Então o ideal seria que a detecção fosse instalada dentro dos apartamentos, em Concordo. cada um dos ambientes. Existem alguns projetos em algumas regiões, por exemplo, como em Brasília. Em Brasília isso acontece bastante. Que a parte de projeto, quando chega lá, quando eu vou analisar, eu vejo bastante coisa assim de Brasília. Que dentro dos apartamentos existem detectores. Isso é muito importante. Só que qual que é a dificuldade que alguns especialistas acabam meio que discutindo com relação a isso? Dentro do apartamento é uma área privada. Então você começa a entrar numa área que teoricamente não seria do condomínio. Entendeu? Então uma das soluções, por exemplo, que eu já propus, já falei na reunião do CB24, da BNT, sempre com relação a isso, é a gente trabalhar com módulo. Utiliza um módulo ali, um módulo é um dispositivo dentro do alarme de incêndio, gente, para poder supervisionar outros dispositivos, tá bom? Então a gente colocaria um módulo ali de entrada e aí o cliente, por exemplo, ali internamente, colocaria os detectores de fumaça convencionais lá dentro. E aí ele economizaria, porque o detector é um pouco mais barato, e ele mesmo assim manteria todo o apartamento dele ali, no caso, seguro. Caso ele não queira participar disso, sei lá, já aumenta o seguro dele, aplica uma multa, não sei. Eu Mas acho que acaba tinha que ser obrigatório, forçando, pô. sabe? Sim, sim, tem que ser obrigatório. Porque daí se um não quer e começa no apartamento dele, todo mundo vai pagar. Exato, exatamente. Mas assim, a ideia do. Tem que ter muita discussão com relação a isso. Exatamente por conta de ser uma área privada ali. Mas, ao meu ver, como se trata de um condomínio ali, onde que se um pegar fogo, todos vão acabar pegando se não for controlado, o ideal é que seja obrigatório. Sem choro, nem vela, nem fita amarela, nem vermelha e nem laranja. Acho que laranja poderia, tá? Tá bom. Você falou muito bem, Alex, que você e a Gi, na verdade, sobre como a prevenção contra incêndio, estamos divididos em vários setores, no entanto, o projetista é quem consegue liderar de fato com que esses setores funcionam. Uhum. E até teve uma vez que você pontuou muito bem, Giovana, que a prevenção contra incêndio é uma orquestra, que todo mundo precisa tocar o seu instrumento certinho Exato. para que saia a sinfonia perfeita. Exato. E quando eu conversei sobre isso, citei isso pro Rogério Lin, ele finalizou de uma forma incrível. Porque ele falou assim, é isso, a prevenção contra incêndio é uma orquestra onde cada um tá tocando o seu instrumento. Mas o grande maestro dessa orquestra é o projetista. Exato. Uhum. Então, se ele não alinhar com todos, não tem como essa orquestra sair perfeitamente. Com base nisso, né? Com base nisso. Com base nisso e tudo que vocês foram falando, eu separei 10 perguntas pra Simples, gente fazer um rápido e bate. eficaz. No caso, eu pergunto, vocês respondem, né? O bate-bola é assim. Alex, né? Vou deixar pra você. Ah, Não, claro. senhora, porque Fica à também tem pra vontade. você. Tá bom. Ai, que gracinha. Aí vocês podem escolher o seguinte, olha só, até virei aqui pra gente fazer uma zoeira. Aí vocês podem escolher o seguinte.
Eu pergunto, quem erguer a mão primeiro responde. E galera, quem tá assistindo, sério, tenta responder também. Tipo, tenta pensar. Talvez eles não sejam bem rápido, mas pausa o vídeo pra vocês pensarem também. Porque as perguntas que eu fiz foi de acordo com o que o Alex foi falando. Então é justamente pra ver quem tava prestando atenção. Tipo, enquanto você foi falando, eu já fui bombando aqui, ó. Aí, o que vocês preferem? Eu pergunto, quem souber ergue a mão. Ou, tipo, fazer a pergunta pra Giovana tem tantos segundos, não responde, vem pro Alex, tá. Não, quem saber, levanta a mão, né? Ó, competitiva, velha. Ela é irmã do Gabriel, né? Eu acho que isso aqui não é competição, não. Eu acho que ela tá esquivando, mas tudo bem. Não, eu sou competitiva, Alex. Por favor. Eu sou. Alex, faz todo sentido. Vai ser assim, lá. quem levantar primeiro responde. Ela tá... Calma, vou levantar. Aperta a mãozinha aqui, ó. Ai, o Alex foi primeiro, que pena. Tá bom. Posso? Pode. 10 Vamos. perguntas. Vamos. Primeira pergunta. Lá vem. Onde eu aprendo a fazer um projeto executivo? Na norma. Ah, Ninguém tem que ergueu levantar a a mão. mão. Sorry. Reprovou, Perdi Giovana. um ponto, gente. Na Vai. norma. Na norma. Parabéns. Muito groselha, puta merda. Acertei, meu. Tá vendo? Olha. Fala que norma, pelo menos, pra dar uma força pra galera. Não, NBR 17. 240. Aê, tá vendo? Aê. Gente, eu sou demais. Entendeu? Ai, Giovana, a vergonha, ela vem assim. No débito. Viu? Não, vou pegar Tá. essa vergonha. Vai lá. Você compra a minha sei. vergonha. Alex, vamos lá. Você tinha respondido, apesar de não ter erguido a mão. Onde que só- aprende? Agora. Gente, assim, ó, todo esse processo de desenvolvimento do projeto executivo em si, ele está detalhado na NBR 17240, tá? Então aí vai demandar um pouco de vocês também, ter um pouco de atenção e cuidado com relação ao estudo. É aquele processo que a gente sempre fala, Renato sempre fala aqui no Prevcast, a gente falou das outras vezes que estivemos aqui também, o processo de aprendizado, ele vai ser necessário todos os dias, tá? Então, você vai ter que separar um tempinho, pegar a norma, pegar ali o seu AutoCAD, o Revit ou o software que você utilizar para poder desenvolver o seu projeto e aprender de novo. Tá? Porque o que a gente aprende com o corpo de bombeiro ali nas instruções técnicas, NT, dependendo do estado onde você é, por exemplo, é uma coisa, é dimensionar os equipamentos de segurança contra incêndio. Legal. Agora eu preciso desenvolver esse dimensionamento com uma maneira muito mais completa através da norma. E a norma detalha tudo isso bem bonitinho. Você só precisa ter atenção, ler com cuidado, que a linguagem é clara também e fácil, tá? Tem... A Ilumac tá com um projeto, não tá? Pra projeto executivo? Eu tava me segurei. Eu esperava você erguer a mão pra falar isso, mas Tô tudo só bem. aguardando. Bom, gente, ó. Além disso, você também pode, talvez, se vocês quiserem, aprender. sabe? Talvez, Giovana. Não pode nem talvez, vai acontecer, pô. Aprender junto com a gente. A gente tá com um projeto, com uma ideia de fazer o curso, né, um treinamento Sim. de projeto executivo com o nosso querido Alex. Então, assim, a gente até vai rodar um formulário, né, Rê? A galera QR Code na perguntando. tela. QR Code aí na tela, por favor. Por favor, Exatamente. pensei que QR Code na QR tela. Code aqui, enfim. Isso, o marketing deve se virar pra colocar em todos os lugares que ela Põe apontou. todos. QR Code pra gente ver quem tem interesse, quem quer participar e o que vocês gostariam de ver nesse treinamento de projeto executivo, certo? Que é um assunto que a gente precisa ser falado, a gente gosta desse tema e acredito que vai agregar muito na vida de vocês também. Tá bom. É isso. Pergunta 2. Tudo isso foi um? Aham. Excelente, vamos embora. O que é SDAI? Significa? Sistema de detecção de alarme de incêndio. Ai, cara, é muito retardado. Sério. Tá bom. Então vai. Uma sigla, né? Exatamente. Terceira pergunta. Quantos anos a Ilumac tem? Alex! Tô te ajudando, Giovana, vai. Ah, pronto. A Ilumac completa esse ano. Na Giovana, verdade, 2 pontos, Alex 1. Ah, então tá tem perdendo uma tempo, coisa, tem não, um Alex, placar meu amor, aqui. olha aqui, ó. Temos Tem um até o placar. vai ganhar, aqui, vai ganhar ó. um brinde. Agora Exclusivo. você Giovana perdeu, e Alex. Giovana. É, você tá É, o perdendo bem um exclusivo, prêmio. eu não sei o que a Giovana vai te dar, mas... O que eu vou me dar se eu É. ganhar, que eu vou ganhar. Não, ó, Ilumac esse mês de outubro completa 25 anos, dia 31. Dia 31. É, dia 31. Com direito a festa e tudo, pode falar? Não. Ah, então tá bom. Não Já vai ter revelei festa, né? spoiler. Não vai ter festa. A gente só não vai revelar que festa que é, Ó, mas vai ter Pra uma saber essa super festa, vamos lá na rede social da Ilumac que a gente vai falar durante esse mês todo sobre essa festa. Exatamente. Tá bom. Giovana tá com 2, Alex. Ela vai ter que perder agora. De maneira clara e específica e simples,
O que é um projeto executivo? Eu ia levantar, mas... O projeto executivo é o que dá a condição para o instalador poder executar, de maneira bem clara. O projeto executivo dá a condição de se executar toda a instalação ou todo o processo ao qual ele se refere. No caso de alarme de incêndio, ele tem todos os detalhes necessários para que a execução da instalação ocorra da melhor maneira possível. Bem aleatório assim que vem na minha cabeça. Bem, Se eu comparar com uma receita de bolo, eu posso pensar que o projeto técnico é, sei lá, a foto do ovo, farinha, açúcar, manteiga. E o projeto executivo é tipo todos os 3 detalhes. xícaras de açúcar primeiro antes do farinha. Como vocês podem ver, eu não sei fazer bolo, né? pelo Ela jeito. não sabe fazer bolo, Meu gente. Deus. Alguém, por favor, ensine a Renata a Não, fazer não um bolo. quero aprender. Me Se você manda quiser o bolo, mandar é uma mais fácil. receita do Manda o bolo, bolo. Não, manda Comenta o aqui a bolo. receita do bolo, vai, Renata. Tá, mas eu posso pensar isso, então. Pode, só que não só isso, não é só os ingredientes. Você também tem todo o processo de preparo para O aquilo. passo a passo. Exatamente. Primeiro a farinha, Todo depois o detalhe. açúcar. É, primeiro a farinha, depois o açúcar, mexe por tanto tempo até a massa ficar homogênea. Eu Ele sei. sabe fazer bolo, percebeu? viu? Eu sei. Ele sabe. É né? massa homogênea, ele falou. Vai a gente falar um negócio desse. Giovana, a gente nem É. Eu entende. passo. Check, próximo. Tá bom. Então, Alex, 2 pontos, tá, Giovana? Hum. Qual norma fala de SDI? Hum. Ó! Vai. Por favor. Ah, NBR 17240? Isso, exatamente. A mesma que fala de SDI fala de executivo? A mesma. Exatamente. Na 17240, ela vai tratar. Começa com o projeto, depois ela vai para a parte de instalação. Ela pega todo o segmento como um todo, Cinema né? inteiro. Então ela vai pegar projeto, instalação, comissionamento, que é uma parte que é esquecida por todo Que isso? mundo, e por último, manutenção. Vamos falar um pouquinho do comissionamento? Por favor. Pode, porque vai ser legal para quem é engenheiro e está assistindo aqui, tá bom? A norma está Eu sou passando por engenheiro, uma tô assistindo. atualização. Ou engenheira. Seguinte, a norma ela está passando por uma atualização, provavelmente a partir do... Assim, eu não vou dar data mais, porque está muito difícil de sair, Tá tem muitos detalhes, anos. está desde muito tempo já sendo discutido, mas a partir do momento que ela for atualizada, eu imagino que não vai demorar, acho que ano que vem ela já deve estar no mercado, a partir do ano que vem, ela vai começar a incluir um outro personagem no meio desse processo do alarme de incêndio, que é o comissionador. O comissionamento, para quem não sabe, gente, é o processo de teste exaustivo de cada dispositivo dentro do sistema de detecção e alarme de incêndio dentro do ambiente. Por exemplo, eu vou entregar um prédio hoje, eu acabei de fazer a minha instalação. Eu vou fazer o processo de comissionamento, eu sou instalador, um exemplo. Eu vou ir lá fazer o teste de cada item. Ah, Alex, mas tem 300 detectores de fumaça, eu vou testar os 300. Só que esse teste, por exemplo, hoje é feito pelo próprio instalador, e o ideal é que um representante do cliente final ou da construtora, por exemplo, com capacidade técnica, claro, esteja junto nesse processo para poder verificar que tudo funcionou perfeitamente. Tá? Agora, esse outro personagem que vai ser colocado, por exemplo, vai ser esse comissionador. Então, esse teste não vai ser mais executado por mim como instalador. Seria um responsável técnico que viria e ele faria o processo de comissionamento. Por quê? O instalador... Sabe os gatinhos que ele deixa, sabe, na instalação? Nossa, eu não consegui aquilo ali, mas eu preciso entregar para poder receber logo, tal. Não estou falando que todos fazem isso, gente, que todos fazem isso, não estou generalizando de jeito nenhum, só estou falando que isso ocorre no mercado Existe. de maneira comum, tá? Então, nesse processo, uma terceira pessoa, um terceiro elemento, digamos assim, vai entrar ali e ele vai ser o responsável por esse comissionamento. Ele vai testar tudo e ele vai dar o atestado, se tá ok ou se não tá. Então, é mais uma forma, por exemplo, dos engenheiros e arquitetos que são envolvidos nesse processo poderem atuar no mercado como comissionador de sistemas de detecção de incêndio. A 7240 é mais a parte de produto, né? Isso, Voltado para produto também que tem. Isso, tem uma outra norma, que daí é uma norma mais voltada, por exemplo, para os fabricantes, que é a NBR ISO 7240. Ela é dividida em 28 partes hoje, e cada uma dessas partes, ela é aplicada a um item do sistema de detecção de incêndio. Então, por exemplo, a parte 2 é voltada para o ECI, Equipamento de Controle e Indicação, ou a central, como é mais comum conhecida. A parte 11 é detector de fumaça, a parte X é de um outro dispositivo. Então, cada parte é referente ao processo de desempenho daquele dispositivo. Então, por isso que a gente fala que ela é mais voltada para os fabricantes, que os fabricantes precisam seguir todos aqueles processos da ISO 7240 para garantir o perfeito funcionamento e entregar de acordo com o padrão normativo. Completo. Você tentou dar um pitaco ali com norma, Giovana, mas não valeu ponto não, tá? Só pra te avisar. Ah, mas eu falei... Eu falei a norma. Próxima. Detecção e alarme de incêndio. É uma medida ativa ou passiva? Ativa, né?
Aí a Giovana tentando colar a gente na caruda. Vamos, Vai, alguém Alex. ergue a mão, poxa. Pode falar, fala. É ativa? É ativa. Ativa. É ativa. Tem uma confusão, não tem? Tem uma confusão. Tem muita gente que acha que é passiva. O que é medida ativa e passiva? É, legal. Medida ativa, vou dar exemplos, por exemplo. Começou a pegar fogo ou existe um princípio de incêndio, eu preciso de maneira ativa combater aquele incêndio. Eu vou correr então para o extintor, eu vou correr então para o hidrante e vou fazer o combate àquele incêndio. É uma medida ativa. Da mesma forma, o sistema de alarme de incêndio ele vai funcionar quando existe um incêndio e alguém vai lá e pressiona aquilo. Tá? Então, o detector de fumaça, por exemplo, ele vai acionar quando tiver fumaça. O acionador ele vai funcionar quando você vai lá e pressiona o acionador de maneira manual ali, no caso. Ele não vai funcionar automaticamente. Então, a passiva é diferente. A passiva a gente já começa a pensar um pouco em compartimentação. A gente vai para a parte um pouco mais estrutural, na parte de materiais ou então de isolantes que podem ser utilizados, por exemplo, para poder evitar a propagação do fogo dentro de um ambiente, por exemplo. Então, a gente consegue limitar a ação do fogo dentro de uma área específica com a proteção passiva, evitando, por exemplo, que esse incêndio se desenvolva ao ponto de atingir muitas áreas da instalação. Então aí você pode pensar, por exemplo, na porta corta-fogo, que é uma proteção passiva, porque ela está ali paradinha e você não vai precisar ativar ela, ela já está funcionando. Se o fogo acontecer, ela vai proteger, por exemplo, o processo de evacuação ali da escada enclausurada com relação à proteção dela mesma, exercendo a sua proteção passiva. Paradinha ali, quietinho e De boinha. protegendo com relação ao fogo. Tá bom. Próxima pergunta. Eu preciso usar uma prumada específica para o alarme de incêndio? Sim ou não? Oxe. Não terminou a pergunta, Não. né? Sim. A cara da Giovana, tipo, o que ela tá perguntando? O que ela falou? Sim, gente, Terceira sim, pergunta. sim. Ela é o marketing, gente, dá um desconto. Exatamente, Precisa? precisa. É necessário. Específica pode ter alguma outra coisa junto. Não, específica e exclusiva e Não pode passar dedicada hidrante? que a gente fala. Não, não pode. Não pode passar Ela tem que gás. ser assim, ó. É porque assim, você sabe que... Vamos lá, vamos ao que Não, a gente você sabe. sabe que a galera que executa tem uma... Eles sabem o que significa específica e exclusiva, Dedicada. mas eles gostam, né? Do tipo, mas e o gás? Não posso? No treinamento, eu até brinco com relação a isso. Falo, gente, o que é dedicada? Aí o pessoal vai dando sinônimo. Ah, não, mas o que é isso? Então, exclusivo quer dizer o quê? Isso aqui, se é exclusivo, se é dedicado, se é único, se é separado, é só para aquilo, e ponto. E a 17240 ela fala exatamente isso. Toda a infraestrutura deve ser dedicada ao sistema de detecção de alarme de incêndio. Por que tem que ser dedicada, gente? Porque dependendo do processo que está sendo ali passado junto, por exemplo, com o alarme de incêndio, sei lá, vou passar a rede elétrica de uma tomada, a rede elétrica de um circuito que vai ativar alguma coisa específica. Essa rede elétrica ela pode causar algum tipo de interferência na comunicação, porque não é só eletricidade que está saindo da central para o dispositivo, por exemplo. Tá? Aqui existe dados, comunicação de dados, e essa comunicação pode ser afetada com esse outro circuito passando lá dentro. Então a norma, para evitar qualquer dor de cabeça, tem que ser dedicada. Tá? Então aqui, por exemplo, nesse tubinho, nessa tubulação, nesse tubinho é ótimo, né? Nessa tubulação, nessa infraestrutura, precisa ser utilizado apenas o cabo do alarme de incêndio. E só, nada mais. No mesmo shaft, eu posso ter outras prumadas? Shaft pode, desde que você respeite... Posso dividir shaft, mas não posso dividir prumada. Isso. Mas assim, você tem que tomar um cuidado específico. Essa infraestrutura do alarme de incêndio, por exemplo, ela não pode estar numa distância menor do que 50 centímetros de qualquer outra tensão de rede elétrica, 127, 220, 300 e tantos, por exemplo. Então você tem que ter uma distância mínima para conseguir garantir o funcionamento perfeito. Perfeito. Em uma cozinha, eu utilizo detecção de fumaça ou calor? Mas eu vou... Eu tava... tá bom. É calor, né? Calor, né? Gente, é assim, ó. O que é legal? Primeiro, ela acertou, tá bom? Ela acertou, ela acertou respondendo como uma pergunta, ok, mas acertou. Então, calor, né? Isso, calor. Mas também tem a parte do gás ali. Então, é É legal. que eu fiquei Aí, na dúvida, porque faltou uma... Tem essa parte do gás também. e aí tem outros tipos de detecções específicas que podem ser utilizados. Por exemplo, Tá, Mas sim. peraí, estou falando de um restaurante onde a norma me pede para ter detecção de incêndio. legal. Então, Tá. nesse ponto específico, detector de temperatura de calor. Por E que não aí de o- fumaça? Hã? Por que não de fumaça? Ambiente, né? Exatamente. Pessoas Quando fazem a igual a Giovana tá Giovana. fazendo o ovo dela, Imagina! Lá como no, que no ficou o Airbnb. Airbnb que vocês estavam?
Pois é, Entendeu? entendemos. É exatamente isso que Exatamente. acontece se tivesse um de fumaça lá. E assim, bom. e não é qualquer de temperatura, tá? O ideal é que dentro de uma área, por exemplo, onde tenha essa manipulação de temperatura, de comida e tal, que vai ter uma variação de temperatura lá dentro, se utiliza um detector de temperatura fixa, que é diferente do comum, tá? Que aí, por exemplo, aí é bom explicar para não ficar dúvida. O detector de temperatura comum, ele tem dois tipos de sensores. Aqui a gente chama de termovelocimétrico, né, que ele vai detectar a variação de temperatura dentro do ambiente dentro de um período de tempo. No caso, o padrão mais utilizado no mercado é 8 graus dentro de um minuto. Ou então a temperatura fixa, que é quando ultrapassar os 57 graus Celsius para o detector mais utilizado no mercado. Tá? Então, nesse caso, para a cozinha, a gente utiliza apenas o de temperatura fixa, ultrapassar os 57 graus Celsius. No caso desse exemplo do detector mais utilizado. E uma área tipo de churrasqueira, uma churrascaria? Porque tem fumaça e tem calor. Vai por o quê? Detector de temperatura fixa. Porque daí a gente Mas aí eu regulo com outra? Exato, porque daí existe a norma, ela define algumas classes de detecção. É. Então vai ter, por exemplo, esse de 57 graus é classe A2. E tem o classe B, que é uma outra vertente que nós trabalhamos lá, que ele vai trabalhar com 72 graus Celsius. Então aí você eleva um pouquinho o processo de detecção para poder ser acionado. Aí não tem problema. Falta 2. Giovana tem 5 pontos, Alex tem 3, tá? Nossa! Ó, ela não falou que é pra justificar. Eu estou respondendo. Ela não falou assim, ó, pergunta e justifique sua resposta. Eu estou só respondendo. Se fosse, ó. Entendeu? Errada você não dois tá. estão O errados. diretor ela não tá Você errada. Não tá. Tá bom. Muito bom. Qual cabo utiliza na execução do sistema de SDI? Ai, agora deu branco. Não, Cabo Shield, né? Cabo é a marca. Não, peraí, vai. Não. Cabo Vai, Alex. Ó, o cabo que Ela deve. tá chutando. 3, 4, esse. Uma Não, hora é ela vai cabo de 3 acertar. via. Não, cabo É, de 3 ó, por e-mail. O cabo. O cabo que deve ser utilizado, assim, para sistemas de detecção e alarme de incêndio endereçáveis, por exemplo, o mais indicado é o cabo blindado, que nós chamamos, Blindado, que é o é. shield, no caso que ela citou do shield ali, que vem de blindagem, né, de escudo em inglês, por exemplo. É que ela é bilíngue. Ela- Tá vendo, gente? É difícil, Ó, às vezes ela não consegue conciliar os dois. às Português e vezes, inglês ali. Exatamente, eu confundo Tá um bom. pouco. E aí, Ok. esse cabo, e aí, por exemplo, vai depender muito da especificação do sistema, por exemplo. Lá a gente tem o sistema Sirius, que trabalha com 2 vias, e o sistema clássico, endereçável, que trabalha com 3. Aí, por exemplo, precisaria ser o blindado específico de 3 vias ou o blindado específico de 2 vias. Última pergunta, que vai ou empatar ou fazer um ganhador. Ai. Espaço com muita altura. Eu uso detector pontual ou linear? Não, vou deixar pra ele. Mas eu sei essa resposta. A pergunta básica é, É. depende. Depende. Pergunta básica não, a É resposta pergunta. básica. Desculpa, gente, volta aqui. A resposta. A resposta básica é, depende. Inclusive, Porque- a gente falou sobre isso na nossa live esses Falamos, dias, né? falamos. Ô, Giovana. Empatou. Enquanto a Alex responde, pensa numa pergunta aí pra gente fazer pra eles. Uma que seja, assim, bem meio termo, sabe? Ó, ajuda eu aí, tá? Não ajuda. Vai, Alex. Então, por que eu falo que depende? Porque tem muita gente que acha que o detector pontual ele é limitado a 8 metros de altura, por norma. Só que a norma não fala isso. A norma fala que é 8 metros de altura, em teto plano, onde eu tenho vigas menores do que 20 centímetros, por exemplo, a área de cobertura do detector de fumaça de até 81 metros quadrados. Ponto. Só isso. Não é porque ela fala isso que você vai limitar a instalação a essa altura. Caso o pé direito seja mais alto, sei lá, 10, 12, 15 metros, você pode trabalhar com detecção pontual, porém você vai ter que acabar escalonando esses detectores. Então você vai colocar um detector mais alto, um intermediário e um outro a 8 metros de altura, por exemplo, que é o limite. Tá? Essa é uma situação. Porém, todavia, entretanto, aplicar detecção pontual em áreas tão grandes e tão altas é mais custoso. Então aí nós indicamos sempre trabalhar com linear, que é um detector que, por exemplo, ele vai... tá até aqui, ó, inclusive. Aí ele ali, ó. Aqui, Tá? aqui, Detector linear, você tá aqui, ó. Aquele cinzinho ali atrás, tá vendo? aqui. Isso. Esse detector, por exemplo, ele consegue cobrir uma área de até 1.400 metros quadrados. Então, do ponto onde ele está instalado aqui, por exemplo, ele vai cobrir 7 metros para sua direita, 7 metros para sua esquerda e até 100 metros frontalmente ali até chegar na placa refletora do outro lado. Né? Por isso Então, que- Pode falar. então, por exemplo, essa área que ele cobre, por exemplo, é a área de vários detectores pontuais. Então, isso gera uma economia com relação a toda a infraestrutura e cabeamento que você teria que passar por ali. Então, às vezes, o custo, por exemplo, no investimento de um detector linear ele é um pouco mais alto? É.
Só que quando você levar em consideração infraestrutura, cabeamento e hora homem na instalação desse sistema, você vai ver que vale muito mais a pena. Exatamente. E aí, por isso que a gente fala, tudo depende do projeto, do empreendimento, Sim. enfim, da infraestrutura que tem também ali. Tudo Então, aqui. tudo depende. Então, a gente gosta, por isso que a gente sempre traz também, né? É. De estar perto, entender realmente as suas reais necessidades, para aí sim a gente conseguir indicar o melhor produto. E a ideia é fazer o projetista ou instalador pensar um pouco também. Ó, eu preciso que você pense na sua área aí. Por exemplo, o cliente já tem o detector pontual, ele vai tirar para colocar o linear. Precisa mesmo, às vezes. Às vezes só uma adequação já resolve o problema, ele consegue economizar e tal. E essa é uma das situações que a gente ajuda ele a pensar e também trazer essa economia para o cliente final dele, tá? Tá bom, vocês empataram, apesar de ter sido um monte de groselha. Giovana, vai lá. Ah, você me mandou? Já, Nossa, ela é rápida. ela é muito Ah, rápida. aqui é agilidade. Gente, tem duas Giovana aqui, não bastava uma, a gente tem duas. E ali foi uma máfia, né, para poder fazer essa pergunta, né? Que eu percebi. eu vi Toda ó, a plateia tá que vendo? se juntou começou a desenvolver. Sinceramente, viu? Qual a altura de instalação da central de alarme, acionador e sirene? Nossa! Mas aí, isso você é coisa pediu do pra ela te Rodrigo. ajudar, né? Isso é coisa do Rodrigo. Olha, sinceramente. Não foi você. Vai, calma, Que vamos por levanta muito, partes. levanta muito. Alex ganhou já, G? Não, já Qual a sei que altura da central de Ó, alarme? a central eu não vou lembrar efetivamente. Ih, Não, de verdade, eu não perdeu. vou lembrar detalhadamente. Os outros dois eu vou lembrar. Mas, por exemplo, para você poder utilizar ela em pé, você precisa instalar ela pelo menos a 1,5 m. É isso? 1,5 m? Confirmem comigo? Universitários, Porque alô? se eu tiver errado, eu não quero passar informação Gente, a errada gente pra galera, tem não. aqui, ó. Ajuda eu aqui. 1,5 m, exatamente. Para utilização em pé. Certo? Se for sentado, aí tem uma outra altura. Se não me engano, é 1,35 m. Acionador é Tá. 1,85. Acionador é de 90 centímetros a 1,35, pensando efetivamente na acessibilidade mesmo. Tem que pensar no cadeirante, tem que pensar na pessoa de baixa estatura, né? Pra poder acionar ali. Cara, de graça, né? É. De graça. Não, Tá eles bom. têm, E a sirene, Alex? Ou E a a- estatura? E a sirene começa 2,20 m e vai até 3,5 m de altura. Tá? Com relação à sirene, gente, é Gente, importante falar uma coisa. Vamos falar um negócio aqui. Fala. Não existe acionador com sirene dentro dele, pelo amor de Deus, tá bom? Então, não comprem isso, não instalem isso, porque tá errado, tá? É. O A som, galera ele vende isso? vende e tem gente que lançou aí faz pouco tempo. Leme acabou anunciando como um lançamento, sendo que tá totalmente contra os padrões normativos. não Você não pode. consegue, porque existe A uma altura, propagação, né? existe uma altura de instalação específica para acionador e uma altura de instalação específica para sirene. Não tem como eu casar as duas coisas. Então, se eu Por que tenho um são duas acionador, alturas diferentes? o acionador para poder pensar exatamente na acessibilidade. É. Eu já citei até aqui os exemplos. Gente, o Alex, ele é Ele meio adora. sem noção, sabe? E aí, Porque eu e a Giovana, nós temos um tamanho menor que condiz com a com nossa... um padrão normativo com dos nossa- acionadores. Cara, eu não vou nem continuar a minha explicação, Alex. Explica o teu negócio aí. Vai. E a sirene, gente, ela Vai, tem que Alex. estar mais alta porque o som ele se propaga pelo ar, através de ondas. Então é importante que tenha uma área aberta para que esse som consiga propagar e atingir o maior número de pessoas possíveis dentro do ambiente, tá? 2 pontos. Tudo tem um porquê, beleza? 2 pontos. É a questão de sirene e acionador no mesmo produto. Sim. Né, os dois em um, que pode ser dizer assim, né? É. E também a questão de você ver um acionador e uma sirene lado a lado, gente. Ai. Isso aí é o que mais tem no mercado, entendeu? Você chega num lugar, tá lá, a sirene e o acionador, um do ladinho do outro. Também não pode, tá errado. Tá errado. Alex, parabéns. Você ganhou o direito de participar de mais um Prevcast. Aê! Que honra! Tudo bem, Tô muito emocionado. tudo bem, Alex. A gente vai conversar. Ai, tá bom. Vamos lá, gente. Encerramos. Olha só, hein? Foi bem Já? dinâmico. Foi? Falamos bastante coisa técnica. Acho que ficou bem legal. Foi. Tá cedo. Giovana. Eu sei que talvez você não vai gostar do que eu vou falar, mas depois você me dá um abraço. Você sabe que a galera curte pra caramba os kits que tem da Ilumac, né? Garrafinha, moletom e parará. olha, sim, sei. A galera me pede. Eu falo até no meu perfil pessoal. Nossa, sim, nesse podcast você viu É, sim, Renatinha. Isso Você é uma mandou- coisa. A Renata mandou pelo pessoal. ESG. Foi pela natureza Ah, que a gente tá. falou pra galera aí. A Renata, né, no último Prevcast com a Bruna, A Bruna? exatamente. Foi lá, né, gravou nos stories. Galera, pede lá pra Giovana. Marcou meu Arroba Eu marquei pessoal. o pessoal aí, pessoal. cara.
Aí, o que aconteceu? Começou uma enxurrada de mensagem. Eu quero brinde, manda mais brinde. Pois é. Mas e aí, vamos deixar o QR Code do Instagram, então, da Ilumac? Claro. Pra não encher o seu Instagram? Pra galera ir lá pedir também? Mas aí você pode escolher, não pode? Faz um quiz, faz alguma coisa. Sim. Vamos fazer, pode. Mas também podem aproveitar, né? Aí, aniversário da Ilumac, 25 anos, né, gente? A Ilumac, né? É aquela frase clichê, né? Aniversário da Ilumac, mas quem ganha o presente é vocês. Exatamente. Aí. Então, por que não? Vão lá, sigam a gente, acompanhem as nossas redes sociais, que esse mês de outubro tem muita coisa e realmente você pode ganhar um brinde. Exatamente. A gente Brindizão. pode aparecer. Inovador. É diferente. Diferente. O Alex falou, não podia ter falado, mas ele falou, então Ai, meu você briga Deus. com ele, porque foi ele que falou, que vai ter festa. Ele Ah, falou aqui. ele Bolo, Guaraná. Se alguém que tá assistindo quiser Muitos doces participar, pra não você. rola tipo um sorteio? Podemos fazer? Nossa, cara, ela vai falar assim, eu nunca mais gravo podcast, a gente não vai mais apoiar. Sou pega de surpresa, eu pedi roteiro. Eu pedi roteiro, a Renata falou que não tem roteiro. Aí ela vem com essas surpresas do nada. Não, mas pô, porque, beleza, um kit, tem gente que já ganhou o kit. E aí, não sei, faz um quiz, assim, a galera que acertar mais, que participar mais, que... O quiz foi bem acirrado da outra vez que a gente fez, viu? Eu errei tudo. É. Até porque eu não sei porque que você veio de SPK. Deus. Você Por que, que você Como veio de assim SPK, você- cara? Você tinha lá na Fare Show. Eu sei, mas não é pra vender. Tava lá. Mas não, Não, vamos pior que eu fazer. errei, mandei mensagem, falei, Giovana, desde quando tem SPK no Ilumac? Dela, amiga. Falei, nada a ver. Nada a ver, Faz de tá novo. errado. Pode começar de novo. Bora, vamos Faz fazer. o quiz. Vamos fazer, vamos Fechou. fazer o quiz. Então, galera, lá no Instagram da Ilumac, vão lá, participam de um quiz. Quem ganhar, ganha pra participar do evento? Sim. Eu vou Olha! liberar. Ah, vou liberar. Gente, olha só, então, pelo menos. Mas, Giovana, você não faz umas perguntas difíceis? Hã? Faz umas perguntas bem difíceis? Pode Vou fazer, deixar. pode deixar. Pergunta Então. difícil? Nossa, Pergunta Alex é difícil? Pode Tá deixar. bom, então vão lá no Instagram da Ilumac. Giovana vai pôr um quiz. Quem acertar todas as respostas e que se mais gente ganhar, faz um sorteio pra uma pessoa participar com a gente da inauguração, junto com o aniversário, junto com... tudo aí. Muito spoiler. Muitos spoilers. Eu estou nervosa. Foram muitos spoilers de uma vez só, Renata. Nós estávamos preparados pra tudo isso. A gente vai ganhar conta, o marketing encerra a parceria. A Alexia tá junto comigo, porque você que começou os Ai, meu spoilers. Deus. Gente, esse foi mais um Prevcast. Por favor, vão lá no Instagram, tanto no meu quanto da Giovana. Deixem sugestões de tema pra gente trazer nesse quadro. E lembrem de comentar aqui embaixo. O nome do quadro vai ser Prevcast com Ilumac ou Ilumac no Prevcast. Beijos, galera. Valeu? Valeu, muito Valeu, bom. galera. Obrigada. Até. Até. E comente se vocês gostaram, né? Já foi? Já cortou? Pode comentar. Então tá. Ai, gente. Comentem se vocês gostaram desse novo quadro da Ilumac, por favor. E estamos Gostaram aqui. do nosso cenário? Nesse formato é, aqui também, mas esse foi formato de diferente. casos de família. Caso de família vai ter, logo menos. Acabar Cris- aqui. Está aqui Vai ter um Cristina. caso. Mas comentem aqui se vocês gostaram desse quadro. Vão lá no Instagram da Ilumac, no Instagram da Renata também. Mandem lá dicas ou ideias de temas, enfim. E também participem do quiz aí, que a gente vai conversar aqui. Sobre o prêmio, mas tá liberado. Exatamente. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Até, Tchau. gente.